A sacola biodegradável é aquela feita com materiais capazes de se decompor sob determinadas condições de luminosidade, temperatura e umidade. Os sacos biodegradáveis foram criados com o intuito de reduzir os problemas ambientais gerados pelos sacos comuns, que demoram cerca de 100 anos para se decompor, sendo vistos como uma alternativa sustentável para transportar objetos e alimentos, já que se decompõem em cerca de 18 meses. Muitas lojas e empresas estão começando a preferir o uso dessas sacolas biodegradáveis, visando questões ambientais. O poliácido lático, ou PLA, é um polímero sintético termoplástico que vem substituindo os plásticos convencionais em diversas aplicações, como em sacolas plásticas. Isso acontece porque esse composto leva cerca de 6 meses a 2 anos para se decompor totalmente, ou seja, em um tempo muito menor que os plásticos convencionais. Quando descartado corretamente, o PLA se transforma em substâncias inofensivas, já que é facilmente decomposto pela água. O plástico oxibiodegradável é aquele que, ao receber um aditivo prodegradante, tem sua fragmentação acelerada por influência de oxigênio, luz, temperatura e umidade. Apesar de aumentar a velocidade dessa relação, estudos sugerem que esse tipo de plástico se transforma em micro e nanoplásticos, substâncias extremamente prejudiciais ao meio ambiente. Além disso, a decomposição de plástico oxibiodegradável emite gases do efeito estufa e contamina o solo por metais e outros compostos presentes nesses aditivos prodegradantes. As sacolas de papel também pode ser uma alternativa às sacolas plásticas comuns. Isso acontece porque esse material é biodegradável e leva cerca de 3 meses a 6 meses para se decompor totalmente na natureza. Além disso, o papel também é reciclável e renovável. Os plásticos biodegradáveis podem ser feitos por meio de polímeros naturais ou sintéticos. Dentre os naturais destaca-se celulose, que precisa ser modificada para a obtenção de filmes e fibras. Exemplos são os acetatos de celulose e a carboximetilcelulose. E o amido, encontrado na mandioca, batata doce, cará, milho e entre outros, que não precisa de modificação como a celulose. Sua biodegradabilidade se deve aos átomos de oxigênio presentes na estrutura. Já entre os sintéticos destacam-se os poliésteres. Pesquisadores da Universidade de Plymouth fizeram testes rigorosos de resistência e a conclusão foi preocupante. Elas resistem mais do que deveriam. Mantiveram-se íntegras mesmo após o período de 3 anos expostas às condições que simulam as da natureza. Esse tempo é mais que suficiente para asfixiar tartarugas ou encher de plástico a barriga de baleias. Elas de fato se decompõem mais rapidamente que as sacolas comuns de plástico, porém, melhorias precisam ser feitas e mudanças nas normas também. Biodegradáveis foram anunciados como uma solução para o problema de poluição do plástico que atormenta o mundo. Mas os sacos plásticos compostáveis de hoje, utensílios e tampas de copos, não quebram durante a compostagem normal e contaminam outros plásticos recicláveis. A maioria dos plásticos compostáveis acabam em aterros sanitários e duram tanto quanto os outros plásticos. Cientistas da Universidade da Califórnia, em Berkeley, liderados pelo professor Ting Shu, agora inventaram uma maneira de fazer esses plásticos compostáveis se decomporem mais facilmente, com apenas calor e água, em poucas semanas, resolvendo um problema que confundiu a indústria de plásticos e os ambientalistas. O novo processo envolve a incorporação de enzimas que comem poliéster no plástico à medida que ele é feito. Essas enzimas são protegidas por um invólucro de polímero simples que evita que a enzima se desembaraça e se torne inútil. Quando exposta ao calor e à água, a enzima remove sua cobertura de polímero e começa a triturar o polímero plástico em seus blocos de construção. No caso do PLA, reduzindo a ácido lático, que pode alimentar os micróbios do solo em composto. A embalagem de polímero também se degrada.